Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo ao nosso programa Palavra Viva. Hoje, nessa quarta-feira, temos o Evangelho de São Lucas para a gente partilhar, meditar, conversar um pouquinho sobre o que Deus tem para falar conosco neste dia, nessa oportunidade, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Tirarmos um momento, tirarmos um pedacinho do nosso tempo para refletir sobre o Evangelho, para conversar com Deus, para deixar Deus falar conosco. Então vamos começar. O Evangelho de hoje está em Lucas 12, de 39 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz um empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e se embriagar, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar dos destinos dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez as coisas que merecem castigos, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, um evangelho hoje um pouco mais extenso, com muitas reflexões, muitas coisas para nos falar. Jesus aqui, para contextualizar, ele primeiro dá um exemplo de que se o dono da casa soubesse o horário que o ladrão iria, ele ficaria o tempo inteiro vigiando, para que a sua casa não fosse furtada, não fosse roubada. E aí a primeira coisa que ele vem nos ensinar é: ficai vigilantes, pois não sabemos o dia nem a hora. Isso nos leva a refletir a tantas coisas na nossa vida, porque eu imagino que o principal recado de Jesus aqui seja: ficai vigilantes, pois você não sabe nem o dia nem a hora da sua morte. Você não sabe a hora que você será chamado por Deus, que você será julgado, que será decidido se você irá para o céu, purgatório ou para o inferno. Você não sabe, eu não sei. Por isso precisamos ficar vigilantes. Imagino que o meu coração, ao ler esse evangelho, o que fica para mim é isso. É Deus falando comigo, fica atenta. Você não sabe. Ou seja, já que eu não sei, eu preciso me preparar o tempo inteiro. Eu preciso dedicar 24 horas do meu dia pensando na minha salvação, na salvação da minha alma, em ser fiel àquilo que Deus me pede. E aí Pedro questiona Jesus. Pedro pergunta para Jesus: Jesus, você tá dando esse recado aí, né, sobre questão de ficar vigilante, para nós ou para todos? Pedro já sabia que ele era um apóstolo, que ele era escolhido, ele fazia parte dos 12. E várias vezes, né, no decorrer do evangelho, acontecem situações onde Jesus falava uma parábola para todos e depois ele chamava só os apóstolos e explicava aquela parábola. Então Pedro questiona Jesus:
Como se ele falasse aí, esse recado aí vale para todo mundo ou é só para nós? E aí Jesus explica. Jesus vem explicar que para cada um será um julgamento diferente. Para cada um de nós vai ter o seu julgamento, vai ter o seu castigo ou a sua salvação, de acordo com o que Deus pede para cada um. Isso é muito, muito importante e muito sério de se refletir. Infelizmente, às vezes a gente não faz reflexões sobre isso. Muitas vezes nós caímos na tentação de simplesmente ir tocando a vida, né? De ir levando a vida, e aí algumas pessoas têm uma confiança muito grande na salvação por fazer caridade, né? Por exemplo, tá chegando fim de ano, eu sempre faço campanhas, eu sempre ajudo os pobres, eu sou uma pessoa que eu vou para os hospitais, eu ajudo quem está doente, eu cuidei a vida inteira de uma pessoa tal, então Deus vai me salvar por causa disso. Talvez nós somos muito confiantes na salvação e por falta de temer uma condenação, a gente fica tranquilo e não fica atento. Qual que é o grande risco disso, meu irmão? O risco é a gente não perceber coisas, situações que Deus nos confia, que Deus nos pede. E aí Deus sempre está pedindo algo para nós. Toda vez que a gente dá um sim a Deus, que seja numa oração de um Pai Nosso, que seja em uma Santa Missa no domingo, toda vez que a gente tem esse pequeno contato com Deus, Deus nos pede algo. Deus fala alguma coisa em nosso coração. Ele nos confia algo. E cabe a nós responder. A gente vai fazer esse discernimento, se nós vamos fazer isso ou não, se a gente vai entender disso ou não. Por isso que esse exame de consciência, essa reflexão é algo muito pessoal. Eu não posso fazer por você. Eu não sei te dizer se Deus te confiou muito ou te confiou pouco. Se Deus te pediu mais ou te pediu menos. Como também você não sabe dizer de mim. É cada um na sua intimidade com o Senhor. É cada um com Deus para poder entender o que Deus pede para cada um. Mas seguindo o Evangelho, Pedro faz esse questionamento. Jesus responde e conta outra parábola. Ele dá outro exemplo, né? Outra história. Jesus gosta muito de ensinar através das histórias. E aí ele diz, né, que um proprietário de um terreno contrata alguém para cuidar desse terreno para ele. E vamos supor que esse proprietário viajou, ficou aí meses fora e contratou uma pessoa para ser responsável pelos funcionários, responsável pela comida, pelo que todo mundo está fazendo. E ele não avisa para esse funcionário dele quando que ele vai voltar. E aí existem várias opções do que esse funcionário pode fazer. Se ele for um funcionário fiel ao seu patrão, se ele for um funcionário prudente, um homem de coração bom, ele vai cuidar de tudo da melhor forma. Primeiro, porque ele nunca sabe qual é a hora que o patrão vai voltar. Segundo, por amor, por fidelidade, por amar o seu patrão, por reconhecer, por gratidão que seja, né? Que seja uma gratidão por ter tido um emprego, por ter tido uma oportunidade, por ter tido a confiança. Imagine a confiança que esse homem recebeu desse patrão, que sai para fazer uma viagem, deixa todas as suas propriedades, os seus bens, os seus funcionários sendo cuidados de outro. Por gratidão eu vou fazer isso bem feito. Agora corre o risco desse funcionário pensar, já que eu nunca sei quando ele volta, eu vou aproveitar. Não vou pagar as pessoas direito, vou usar para mim, vou comer e beber do jeito que eu quiser. É os exemplos que Jesus dá, mas nós podemos fazer várias analogias nesse sentido. Vou aproveitar dos outros, vou pôr todo mundo para trabalhar e fazer o que eu devia estar fazendo. Vou cometer abusos, farei coisas erradas. E aí, esse patrão volta a qualquer momento e pega o funcionário fazendo isso.
esse funcionário será castigado. Quando eu li pela primeira vez, eu ainda pensei, eu falei, nossa, que pesado. Que às vezes a gente fala brincando, mas Jesus deixa muito claro aqui, ó. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Pensa, o patrão vai partir ele no meio. Parece uma situação assim, nossa. Né? Hoje em dia nós temos, né, com a graça de Deus, existem direitos humanos, né? Um patrão não vai nunca fazer um mal físico ao funcionário, seja lá por qual é o problema. Mas naquele tempo, e aqui Jesus não está dizendo literalmente, Jesus conta as histórias e conta as parábolas para fazer o povo entender. Ele vai fazendo essas comparações para a gente conseguir entender o que ele está dizendo. E aí o interessante é que Jesus dá opções, ele dá aqui algumas coisas que esse funcionário pode vir a sofrer, dependendo da sua resposta, dependendo da sua atitude. Depois do intervalo, no próximo bloco deste programa, nós vamos conversar um pouquinho sobre essas atitudes dos funcionários e quais podem ser as suas penas por elas. Deus te abençoe, voltamos já. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Bem-vindo de volta ao programa Palavra Viva. Estamos partilhando hoje o Evangelho de São Lucas, né? Onde Jesus avisa aqueles que estão presentes que o dono de uma casa nunca sabe quando o ladrão vai chegar. Então, por isso, ele precisa estar sempre atento, sempre vigilante. E aí, Pedro questiona Jesus. Mas você está falando isso para todo mundo ou só para nós que somos apóstolos? E aí, Jesus conta uma parábola. E nessa parábola ele explica essa questão de que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Na parábola, Jesus dá algumas possíveis respostas, né? Como se ele nos desse pistas do que nós precisamos fazer para evitar as condenações, para evitar o mal, para evitar os castigos, né? Para que, com a graça de Deus, a gente consiga alcançar a salvação. Então vamos lá. Primeiro, Jesus diz o seguinte: aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Ou seja, se o patrão sentou com o empregado, fez uma reunião lá com ele, entregou um papel e falou: olha, eu quero que você faça isso, isso, isso e isso. Suas obrigações são essas e essas. Você vai fazer assim, assim, assado. Eu quero que você faça reuniões mensais com os funcionários. Eu quero que você compre essa comida para os funcionários. Eu quero que você trabalhe para alcançar tanto de lucro.
e dá lá uma lista, né, para esse encarregado, para esse administrador fazer para o patrão. E aí ele sai para viajar. E o administrador ficou lá, sabendo tudo que tinha que fazer. E aí aqui é interessante porque Jesus fala assim: se ele não faz nada daquilo que o patrão pediu, sabendo o que tinha que fazer, ele será chicoteado muitas vezes. Quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei pensando assim, gente, ele só não fez nada. Só não fez nada. Ele não fez nada e será penalizado, vai ser chicoteado muitas vezes, porque o Senhor confiou nele. O Senhor sabia, esperava que ele fizesse algo. A mesma coisa de nosso relacionamento com Deus. Deus nos confia algo, eu tenho certeza que Ele confia algo de mim, Ele confia algo de você. E se eu não pego tudo aquilo ali que Deus me pede e faço, eu corro o risco de chegar perante Jesus na hora da minha morte, na hora do meu julgamento final, e Jesus falar assim comigo: eu não te conheço. Eu não te conheço, porque a pessoa, a Sabrina que eu conheço, era aquela que tinha que fazer tudo aquilo lá que não fez nada. Porque às vezes a gente pensa assim, que nós vamos ser punidos quando a gente faz algo errado. Infelizmente a gente tem esse pensamento. E aí lá no meu julgamento eu poderia falar assim: mas Jesus, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada errado. Tá, eu não fiz o que o Senhor me pediu, mas eu não fiz nada de errado. Não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera uma resposta, conforme Ele chama. Se Ele chamou esse empregado, se Ele me chamou, se Ele te chamou e te disse o que Ele queria que você fizesse, você tem que responder. Se você não responder, está escrito na palavra. Está escrito aqui, nós não estamos inventando. Será chicoteado muitas vezes. Será chicoteado muitas vezes. E aí uma coisa eu já te adianto: se você é cristão, se você é católico, o mínimo que você precisa fazer é cumprir os 10 mandamentos, cumprir as leis da igreja. Isso é o que você tem que fazer, isso é o que Ele te pediu. Se você chegar daqui uns anos sendo católico, sendo cristão e não fez nada, Jesus está dizendo aqui: você será chicoteado muitas vezes. Meus irmãos, é um tipo de evangelho que deixa a gente até meio com medo. Mas a intenção é essa, porque se a gente não temer o inferno, talvez a gente não vai conseguir lutar tanto para poder crescer no amor a Deus e amá-lo cada dia mais, para poder ir para o céu. Então vamos lá. O segundo caso aqui, a segunda história, o segundo exemplo que Jesus nos dá. Ele diz: porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Ou seja, conhecendo ou não conhecendo, os dois serão punidos. Sabendo ou não sabendo a vontade do patrão, os dois serão punidos. Um porque sabia e não fez. O outro não sabia, mas fez coisas que merecem castigo. Ou seja, foi um que fez coisas erradas, talvez foi negligente, talvez deixou de fazer coisas óbvias, né? Às vezes a gente espera uma ordem muito concreta para fazer algo, no sentido: eu estou vendo uma pessoa com fome, eu tenho a comida na minha mão. Ah, mas ninguém me pediu para dar a comida para ela? Talvez a gente corra o risco de ser penalizado por causa disso, por coisas óbvias, que ninguém me falou, talvez eu não sabia, mas que seria o automático do meu coração de fazer. Ou então, como Jesus disse aqui, ele não conhecia essa vontade, ele não conhecia essa vontade de Deus, ele não sabia o que Deus queria para a vida dele, mas fez coisas que mereciam castigo. Por exemplo, ele viveu uma vida desregrada, ele fez algumas coisas graves, erradas, ele também será castigado. E é interessante que esse aqui, que fez coisas erradas, vai ser menos castigado
do que o outro que não fez coisas erradas, que apenas deixou de fazer o que Deus pediu. Parece contraditório, mas aqui está o mais importante, a nossa intimidade com Deus e a nossa capacidade de entender o que o Senhor nos pede, de ouvir a voz de Deus e entender se Deus está me pedindo, se Deus não está, e ser fiel a isso. Nós também não podemos fazer de bobo, porque às vezes a gente faz de bobo. Às vezes a gente finge que Deus não falou comigo, a gente finge que essa ordem aí não é pra mim. Não, quantas vezes, né? Infelizmente, eu já passei por momentos assim, e às vezes a gente passa, nossa, mas isso aí que o padre está falando hoje na homilia, essa regra, essa lei, não, ela é muito legal, mas pra mim não, porque eu não posso cumprir, eu não consigo. Porque a gente às vezes faz de burro. Deus fala com a gente, né? Não, deixa para outra pessoa. Então precisamos, meus irmãos, precisamos muito, muito pedir ao Senhor essa graça e assumir quando Deus nos pede algo, pensar, nossa, isso é para mim, eu preciso correr atrás, eu preciso corresponder. Eu preciso me esforçar, preciso ser uma pessoa que se dedica em fazer a vontade de Deus. E aí Jesus fecha, né? Ele fecha com esse versículo, essa frase que é muito dita, que é colocado, né? Ela é colocado solta em vários momentos. Eu já vi essa frase antigamente tinha muito aqueles calendários de propaganda com versículos bíblicos. E aí Jesus diz: a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito confiado, muito mais será exigido. E aí, meus irmãos, uma última reflexão. Para a gente fazer uma análise sincera do nosso coração. Primeiro, e pensar, o que Deus está me confiando? O que Deus está me pedindo? Será que eu estou correspondendo, respondendo no mesmo nível? Ou então pensar o seguinte, será que eu estou me esforçando para ser uma pessoa confiável? Será que eu sou o tipo de funcionário, se eu sou o tipo de servo que gostaria que o patrão voltasse, visse aquilo ali que eu fiz, né? Tivesse ali, nossa, ele fez isso, então eu vou dá-lo mais, eu vou confiar mais. E aqui, meus irmãos, a gente usa essa analogia, né? Jesus usa isso, essa relação de empregado, trabalhador, patrão, como uma analogia, mas nós não estamos falando aqui do nosso patrão, lá daquela empresa que a gente trabalha e bate ponto e paga o nosso salário. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando do Senhor, daquele que me criou, daquele que te criou. Será que você quer ser um simples cumpridor de regras para receber o seu salário? Ou você quer ser uma pessoa onde o Pai do céu, onde Deus olha para você e te confia mais, e te deseja mais, e te dá mais o que fazer, e te dá mais missões, e confia mais na sua resposta, porque à medida que você vai respondendo, Ele vai te dando mais. Não sejamos mesquinhos, não sejamos displicentes, assim, bobos com a nossa salvação. Tá, tudo bem, se Ele me pedir muito e eu não fizer, eu vou ser mais cobrada. Mas em compensação, não está aqui no Evangelho, mas em outros momentos do Evangelho, Jesus deixa isso muito claro. Se eu recebo a vontade de Deus na minha vida, se eu confio e faço aquilo que o Senhor me pede, se eu me esforço, se eu dou meu tudo por amor a Ele, eu terei a recompensa do céu. E aí, nós não estamos falando aqui nem de muito chicote, nem de pouco chicote. Nós estamos falando da glória eterna, do paraíso, do céu. De encontrar com Jesus no céu e vê-lo face a face. E essa é a nossa meta. Precisamos ser cristãos que quer o céu, que deseja o céu, que deseja encontrar com o Senhor no céu. E não simplesmente ficar ali, né, negociando, trabalhando mais ou menos para ganhar mais ou menos chicotadas, para ser mais ou menos punidos. Não, façamos esse esforço, meu irmão. Façamos esse esforço de nem pensar nas punições,
mas de pensar que eu preciso dar o meu tudo para Deus no hoje, para que eu alcance o céu. Muito obrigada por estar conosco, mais esse dia, mais esse momento. E amanhã tem mais programa Palavra Viva. Deus te abençoe. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis, cuidado e amor na hora certa.